Ei. Boa noite, irmãos. Prazer estar aqui com vocês, né? Gostei da alusão aí na mão. Vai perguntar, jogou aonde, né, agora? Muito bom estar com vocês, irmãos, em um dia tão, tão importante, onde falamos sobre a reforma protestante, né? A mãe disse que vocês já vêm trabalhando sobre este tema já, né, durante o mês, tendo aulas, estudos, né, pregações, e realmente é muito bom tratarmos desse tema, porque ele nos lembra de assuntos importantes que a igreja não deve esquecer jamais, né? Estamos firmados na doutrina, na palavra de Deus, mas temos um embasamento nos solas, né? Sola gratia, solus Christus, sola fide, sola escritura, sola deo glória, são fundamentos essenciais, vitais para a saúde da igreja, amém? Mas, sem delongas, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. E faremos a leitura dos versos 16 e 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, na Tua santa presença que estamos aqui nesta noite, gratos a Ti pela oportunidade, ó Pai, de estar na Tua casa para Te servir, para Te adorar, para pregarmos a Tua palavra, Senhor. Nesse momento, peço a Tua graça, a iluminação do Teu Espírito Santo, para trazer a Tua palavra, Senhor. Que o nosso coração, a nossa mente esteja aberta e sejamos, Pai, aptos a aprender a Tua palavra. E, Pai, que cada um de nós aqui possamos ser confortados, confrontados, exortados e consolados, Pai. E ao fim, conformados à imagem do Teu Filho amado Jesus. E é no nome dele que oramos e pedimos todas essas coisas. Amém. Meus irmãos, estamos falando sobre a reforma protestante. O que é reforma? Reforma é trazer à forma novamente aquilo que perdeu a forma. A reforma, ela é necessária quando existe uma deforma. Quando algo perdeu a forma, então é necessário uma reforma. Nós olhamos para a Escritura e nós podemos ver que o período intertestamentário ali, aquele período onde o Império Grego, né, sobre ali o comando de Alexandre o Grande, estava em ascensão, os persas, e com a queda desse Império Grego, existe a ascensão do Império Romano. Então o Império Romano começa ali a dominar toda a região, e o povo de Israel, a região da Palestina está agora debaixo ali do governo dos romanos. Então eles começam a estabelecer ali o seu reinado, o seu domínio, o seu império, o seu governo. Na plenitude dos tempos, Jesus vem à terra, quando Paulo escreve ali em Gálatas, no capítulo 4, dizendo que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Nessa plenitude dos tempos, onde ali havia algo denominado de a Pax Romana, o governo romano, o Império Romano, havia providenciado meios para que as estradas, as navegações, os negócios tivessem segurança. Então havia liberdade para o comércio, para os viajantes, para aqueles que viajavam fazer as suas negociações. Influenciado por essa proteção, os missionários, a palavra de Deus foi levada com segurança, por meio de terra, por meio de mar, por meio dessa segurança na plenitude dos tempos. Então veja,
Quando nós temos, então, a igreja iniciando, tomando a sua forma, quando nós olhamos para o livro de Atos, no capítulo 2, nós vemos ali a igreja nascendo, a igreja tomando forma, a igreja que já havia sido designada por Deus desde o Antigo Testamento. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Agora, chegando no capítulo 2 de Atos, nós vemos essa igreja agora tomando forma, perseverando ali na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diante disso, levanta-se uma grande perseguição dos judeus à igreja. Nós temos Estevão como o primeiro mártir da igreja, o primeiro a ser martirizado, a morrer pelo evangelho, por Cristo. Nós temos então a Paulo começando as suas viagens missionárias, Paulo indo pregar, plantar igrejas, levar o evangelho aos gentios. Durante 40 anos, então, sobre o ministério de Paulo, sobre a pregação, a igreja, ela toma forma no meio do Império Romano. E Paulo morre por volta do ano 60, 64, sob o domínio ali do imperador Nero. Na era, então, do imperador Domiciano, no ano 90, o último apóstolo vivo, João, ele escreve a sua carta, ele escreve a revelação final das Escrituras, o Apocalipse. João morre, vem então o período da patrística. Nós temos ali homens que se levantaram, grandes homens de Deus, como Policarpo de Esmirna, como Irineu de Lyon, Inácio de Antioquia, João Crisóstomo, alguns desses homens contemporâneos até mesmo dos apóstolos. Nesse período, a igreja ela segue crescendo viva, segue crescendo robusta, segue crescendo sadia, mesmo debaixo de grandes perseguições, mesmo debaixo de grande perseguição, a igreja crescia, a igreja dia a dia era fortalecida, firmada na doutrina dos apóstolos. Tertuliano chegou a afirmar que o sangue dos cristãos era a semente da igreja, que fazia com que a igreja crescesse. A igreja estava saudável. Chega então o século IV, durante o domínio do imperador Constantino. Constantino está entrando em guerra com outro imperador romano. E Constantino então tem um sonho, tem uma visão à noite de uma cruz. E naquela visão é dito a ele que com aquele sinal, com aquela cruz, ele venceria a guerra. Constantino vai para essa batalha, ele vence a guerra, então ele passa agora a tornar o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Nesse período, então, a igreja começa a perder a sua forma, começa a se deformar. Constantino, ele era o líder do império e era também agora o líder da igreja. Começam então aqui a ser inseridos elementos greco-romanos no culto. Começa agora a haver influência do Império Romano de práticas pagãs no culto. Veja algumas das principais heresias que foram evoluindo a partir do ano 306. A oração pelos mortos, veneração dos anjos e imagens no ano 320, a doutrina do purgatório, o latim passou a ser utilizado nas missas agora, a palavra, o culto era feito apenas em latim. O papado romano foi instaurado no ano de 607, orações feitas a Maria como mediadora, culto à cruz, a imagens e a relíquias no ano 700, a canonização de santos, o celibato do sacerdote, a transubstanciação agora, a hóstia, ela vira o corpo real de Cristo, a confissão auricular de pecados, prática de penitência, que agora absolvia pecados confessados, a proibição da Bíblia aos leigos no ano de 1229. Foi proibido também o uso de vinho na ceia. O purgatório agora ele é proclamado como um dogma pelo Concílio de Florença no ano de 1439. É instaurado a doutrina dos 7 sacramentos. Essas são algumas das heresias que foram aplicadas, inseridas na igreja.
E essa até então, até esse momento, era a igreja de Cristo, toda deformada, perdeu a sua forma. Ela vai se deformando ao longo desses 1200 anos de heresias. Chegamos então no século XVI, no ano de 1500, quando o Papa Leão X agora decide construir a Basílica de São Pedro. E ele coloca em cena uma das maiores heresias da igreja, a indulgência papal. Um homem só podia receber a salvação, só podia ser salvo mediante um documento assinado pelo Papa. E ele tinha que pagar por esse documento. Somente assim, então, ele tinha os seus pecados perdoados. Nesse período, a igreja, ela não dominava somente a teologia, mas ela dominava a ciência, dominava as artes, a cultura, a medicina, a política, e esse foi chamado o período das trevas, tendo seu ápice com a venda das indulgências. A igreja de Cristo, ela se tornou extremamente pagã, extremamente herege. E foi exatamente nesse período, na Alemanha, na cidade de Wittenberg, que Deus começa a trabalhar em um homem chamado Lutero, um monge agostiniano. Lutero, ele tinha muitos problemas com a justiça divina. Ele achava que Deus colocava o pecado no homem somente para punir o homem. E ele lutava com várias penitências, com flagelos, para absolver a sua culpa dos seus pecados. Até que Lutero vai a Roma, ele é enviado a Roma para estudar, e aí então ele se depara com o texto que nós lemos aqui nessa noite, no capítulo 1, o justo viverá pela fé. Lutero então começa a estudar, ele começa a perceber o desvio da igreja, os erros da igreja. Então no dia 31 de outubro de 1517, Lutero vai até a porta do castelo da igreja de Wittenberg e fixa ali as suas 95 teses contra a igreja católica, dando início assim à reforma protestante. Um dos maiores movimentos que a humanidade já viu, a reforma protestante. Tudo isso foi possível porque os reformadores creram no poder do Evangelho. Por isso o tema do sermão nessa noite, meu irmão, é: creia no poder do Evangelho. Creia no poder do Evangelho. Esse texto nos traz algumas verdades. E em primeiro lugar, a primeira verdade que esse texto nos traz é que você precisa crer no Evangelho, porque o Evangelho é poderoso. Portanto, creia no Evangelho, porque ele é poderoso. Paulo afirma aqui, no capítulo 1, versículo 16, que ele não sente vergonha do Evangelho, pois não me envergonho do Evangelho. Mas por que Paulo diz isso? Por que ele não se envergonha? A crucificação, ela era motivo de vergonha. Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, ele diz: mas nós pregamos a Cristo, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Para os gentios, para os gregos, a ideia de um Deus que morre era vergonhosa, era loucura, era absurda. O pensamento grego, que estava permeado na sociedade naquela época, dizia que o corpo, ele era mau, mas o espírito era bom. Como poderia Jesus, um homem, vir em carne e morrer? Como poderia isso? Era loucura para eles. Jesus não poderia ser Deus. Ainda mais morrendo na cruz de uma maneira vergonhosa, de uma maneira humilhante. Então Paulo está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Para os gentios, a cruz, a crucificação era um motivo de escândalo, era um motivo de vergonha. Era a pior condenação que um criminoso, que alguém poderia sofrer, era o ato da crucificação. E Paulo está falando aos gentios orgulhosos, e ele está dizendo que o Evangelho era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Os fariseus, os judeus, os escribas, eles odiavam a Jesus.
porque Jesus era ali o rei dos judeus, e ele foi morto em uma cruz. Como pode? Era vergonha, motivo de vergonha dizer que era o rei dos judeus e estava sendo morto em uma cruz. Veja, porém o que era sinal de maior humilhação para eles, era o principal ponto do evangelho. O mundo odeia a ideia de ser humilhado, de ser envergonhado. O protagonista do evangelho, o protagonista da cruz, é um simples carpinteiro, um homem pobre, morto de maneira humilhante para o mundo. Para o mundo, morrer dessa maneira é um fracasso. O que o mundo não entende é que na cruz, Jesus não foi derrotado. Na cruz, Jesus traz ali a expressão máxima da vitória. A expressão máxima, o ápice da vitória, o ápice do poder do Evangelho está expresso na crucificação de Cristo, porque ali Jesus vence o maior de todos os males que nenhum homem poderia vencer, a morte. Na cruz, Jesus foi vitorioso sobre a morte. Ele triunfou sobre o mundo, sobre o pecado. A cruz é a expressão maior da vitória de Cristo Jesus. Por isso é que Paulo afirma que ele não sente vergonha do Evangelho. Ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder. Ele fala, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Que poder é esse? Poder para salvação. Para criar o mundo. Deus cria o mundo a partir do nada. Ele cria a natureza, Ele cria a terra, Ele faz a criação, os céus, o sol, as estrelas. A partir do nada, Ele pega o nada e cria tudo. Agora, quando Deus vai transformar a ação de Deus para pegar o pecador, pegar um homem que é cheio de pecados, cheio de corrupção, cheio de maldade, cheio de ira, cheio de imoralidade, cheio de corrupção. Ele pega esse homem que é um amontoado de pecado e transforma esse homem em santo. Esse é o poder do Evangelho. Veja o poder que Deus usa para isso. Ele transforma. É poderoso pegar um homem cheio de culpa, cheio de erro, afundado no pecado e torná-lo em santo, incorruptível, glorificado no céu. Um homem que passa agora a ter o caminho de santificação. Ser santo como Ele é. Veja o tamanho do poder, e é esse o poder do Evangelho, de que Paulo está falando, que não se envergonha. É o Evangelho que transforma a culpa em justiça, pois agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É um Evangelho que transforma o pecado em santidade, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado. É um poder que transforma a escravidão em liberdade. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. É um poder que transforma o castigo em paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É um poder que transforma a morte eterna em vida eterna. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Esse é o poder do Evangelho. Pega um homem sem chance nenhuma de salvação, um homem, uma mulher como eu, como você, cheios de pecado, cheios de ira, e transformados agora em santos. Esse é o poder do Evangelho. É o poder para a salvação. Mas para a salvação de quem? De todo aquele que crê. O próprio Paulo antes era um perseguidor da igreja. Quando ele se deparou com Cristo, quando ele esteve diante de Cristo, quando ele se deparou com o Cristo da cruz, ele creu. E quem crê no Evangelho de Jesus receberá esse poder transformador. Por isso você precisa
crer no poder do Evangelho, um Evangelho que transforma, que pega a sua vida e transforma, dá um novo sentido, traz paz, traz alegria, traz certeza, convicção da salvação em Cristo Jesus. Creia no poder do Evangelho, porque o Evangelho é poderoso. Em segundo lugar, meu irmão, você precisa crer no Evangelho, porque o Evangelho revela a justiça de Deus. Portanto, creia no Evangelho, porque ele revela a justiça de Deus. Lutero, ele vivia sem entender a justiça de Deus. Constantemente ele imputava sobre si açoites e flagelos para punir os seus pecados. Ele achava que fazendo isso ele estaria cometendo penitência, se livrando dos seus pecados por meio de pagar penitências. Ele se autoflagelava para punir o seu corpo, achando que com isso ele estava alcançando a justiça de Deus. Olha o que ele escreve: trabalhei diligentemente e ansiosamente com vistas a entender a palavra de Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 17, onde ele diz que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Esforcei-me muito e clamei ansiosamente, pois a expressão a justiça de Deus me bloqueava o caminho. Lutero entendia que a justiça de Deus para com o homem era baseada no cumprimento dos mandamentos, no cumprimento da lei. Ora, ninguém é capaz de cumprir a lei, ninguém foi capaz, ninguém é e ninguém será capaz de cumprir e não cometer nenhum pecado. O homem peca constantemente, nós pecamos constantemente, e isso trazia um peso enorme para Lutero. Ele não entendia a justiça de Deus. Ele não entendia de que maneira o homem poderia ser justo diante de Deus. E a única maneira do homem ser justo diante de Deus é através do Evangelho de Cristo. E esse Evangelho é a boa nova de que Deus, Ele salva, Ele justifica pecadores. Porém, nós temos um dilema aqui. Deus não tolera o pecado. Deus é extremamente santo, totalmente santo. Então como? De que maneira Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificar pecadores? Como Ele pode fazer isso? De que maneira Ele faz isso? Eu gosto muito de um exemplo do pastor Paul Washer que ele traz, e ele ilustra isso de uma maneira muito bela. Ele diz que o homem pode ser justo da seguinte maneira. Ele faz a seguinte ilustração: suponha que você é um pai, uma mãe, você leva seu filho à escola, e você, ao levar os seus filhos na escola, você volta para a sua casa, e de repente você recebe uma ligação da escola, uma notícia de que houve um acidente na escola, houve um incidente. Você chega lá e o que aconteceu foi a seguinte cena: um homem mau entrou na escola e cometeu uma chacina, atirou e matou várias crianças dentro da escola, e seu filho era uma dessas crianças. E você fica revoltado, mas a polícia prende aquele homem em flagrante e leva ele preso. Então é marcado o julgamento, e você está tranquilo quanto ao julgamento, porque você conhece o juiz da cidade, e você sabe que o juiz da cidade é conhecido por ser justo, por ser bom, por ser honesto, por ser um juiz justo e íntegro, que cumpre a lei. E você chega naquele dia, o dia do julgamento, é lido os crimes, então o juiz vai dar a sentença, e no momento que o juiz vai dar a sentença, o irmão daquele homem mau, daquele assassino, ele se levanta e ele se oferece para cumprir a pena
no lugar daquele homem assassino. E o juiz aceita. E ele libera aquele homem mau, assassino, livre dos seus crimes. E executa a pena prendendo aquele homem, o irmão daquele homem. Você vai dizer, esse juiz não é um juiz bom. Esse juiz é um juiz injusto. Ele deveria fazer aquele homem que cometeu o crime pagar. É exatamente essa a cena que retrata o que aconteceu comigo e com você. Você, meu irmão, era este homem mau. Eu era este homem mau. Nós estávamos sentenciados à morte, sentenciados a pagar pelos nossos crimes, pelos nossos pecados. Mas Jesus se ofereceu graciosamente, voluntariamente, para pagar a nossa dívida. Jesus aqui faz essa substituição penal no nosso lugar. Ele leva a culpa, ele assume a culpa, ele assume o nosso pecado, a nossa dívida perante Deus. A justiça aqui de Deus é revelada de uma maneira forense. O pecador aqui, ele é declarado justo. Ela é aqui uma ação substitutiva. Cristo agora sofre no lugar do pecador, e ela é gratuita, ela é recebida pela fé, não por obras, pela ação de outro. Assim Deus é tornado justo, porque Ele não apenas esqueceu o seu pecado, mas o seu pecado, a sua dívida, ela foi paga, ela foi quitada, a sentença foi cumprida e executada em Cristo Jesus na cruz. Cristo pagou a pena. Dessa maneira, Deus pode ser justo e justificar pecadores quando Cristo vai à cruz e satisfaz a necessidade de perdão, de pagamento da dívida. Cristo nos substituiu. E assim Deus se torna justo. Crer no Evangelho é reconhecer que não há justiça em nós, mas que toda justiça está em Cristo Jesus. O justo que morreu pelo injusto, o santo que morreu pelo pecador, aquele que levou a nossa culpa, os nossos erros, a ira de Deus que deveria ser derramada sobre nós. Ela foi derramada agora de maneira total e completa em Cristo Jesus para nos tornar justos, para sermos chamados filhos de Deus. É por isso que nós podemos crer no poder do Evangelho, porque o Evangelho nos justifica, nos torna justos diante de Deus. Diante do Senhor, você foi tornado justo, o seu pecado foi apagado, foi pago, foi quitado por meio da obra de Cristo, e por isso você pode se alegrar, por isso você pode entrar na igreja num domingo como esse, e adorar ao Senhor, e ter acesso livremente ao Pai, por causa da obra justificadora de Cristo Jesus na cruz. Lutero não entendia isso, mas ele passou a entender. Veja, crer no Evangelho, então, é reconhecer que não há justiça em nós, mas que toda justiça está em Cristo. O Evangelho revela essa justiça, a justiça de Deus. Mas em terceiro lugar, você precisa crer no Evangelho, porque o Evangelho traz vida. Esse é o terceiro ensino deste sermão. O Evangelho traz vida. O justo viverá pela fé. Olha o verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo, nós precisamos entender que ele está aqui raciocinando. Paulo era um judeu, ele estava raciocinando em hebraico, ele estava escrevendo em grego, e nós estamos lendo
em português. Então veja, a palavra fé, usada aqui por Paulo, é a palavra pistes, que equivale ao termo hebraico emuná. Nós encontramos aqui essa citação de Paulo em Abacuque, no capítulo 2, verso 4, falando de que o justo viverá por fé. A palavra fé aqui, ela é fidelidade. Ela significa você ser constante no compromisso que você assumiu. Fidelidade expressa mais do que apenas crer. Paulo está falando aqui de uma fé, de uma convicção no Evangelho de Jesus, e também ele está falando que essa fé está ligada ao relacionamento do homem com Deus. É uma fé que justifica, mas é uma fé que está ligada ao relacionamento, à resposta do homem a essa fé que é dada por Deus como um dom, como um presente. Isso significa duas coisas. Primeiro, não são as nossas obras que nos justificam. O justo, ele não vive por suas obras, mas ele vive pela obra de Cristo na cruz. Efésios, no capítulo 2, diz o seguinte: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Não são as nossas obras que nos justificam, é a fé. E veja, quando Lutero entendeu isso, a igreja estava vivendo um momento das vendas das indulgências. Havia um homem, um padre pregador chamado John Tetzel. John Tetzel, ele pregava, e ele estava incumbido ali de pregar e arrecadar fundos para a construção da Basílica de São Pedro. E ele pregava da seguinte forma: será que você pode ouvir a voz dos pais, das mães clamando do purgatório: tire-me daqui? Ele dizia: será que você pode ouvir a voz dos filhos, das irmãs clamando: paguem a indulgência e tirem-nos daqui? John Tetzel dizia que, ao tilintar das moedas no gasofilácio, uma alma saía do purgatório. Obras. Um evangelho de obras. A venda das indulgências, as penitências, elas foram negadas pela reforma exatamente por contradizerem essa verdade. Nós não podemos fazer nada para sermos salvos. Não há nada que você possa fazer para se salvar. As suas obras não vão te salvar, não vão te justificar. As suas obras são expressões daquilo que já está operando em você. As boas obras que nós fazemos como cristãos, as nossas atitudes, o modo como nós falamos, nos relacionamos, agimos na sociedade, na escola, no trabalho, com os amigos, no casamento, nos relacionamentos, são expressões da graça operante de Deus na nossa vida. É a graça que nos faz realizar boas obras. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas somos salvos, por isso fazemos boas obras. Por isso que o cristão faz boas obras, porque elas expressam a gratidão, elas expressam a operação da salvação na nossa vida. Por isso que nós agimos assim. Por isso que o cristão tem palavras brandas, palavras suaves. Por isso que o cristão, ele ajuda. Por isso que o cristão, ele estende a mão. Por isso que o cristão colabora para o bem. Por isso que o cristão não mente. Por isso que o cristão não briga, ele é um pacificador. Porque a graça está operando na sua vida. Esse é o reflexo da salvação, da justificação pela fé. As suas atitudes. Veja, essa fé que nos justifica é uma fé que nos transforma. O justo viverá pela fé. E porque vive pela fé, ele permanece fiel.
Nós precisamos manter uma vida de relacionamento com Deus. Fé aqui aponta para isso, viver por fé. Aponta também para viver uma vida de fidelidade com Deus. Muitos dizem que acreditam em Deus. Muitos falam de Deus. Muitos têm uma vida religiosa, né? Falam que têm um relacionamento com Deus, né? Que estão com o Senhor todo o tempo. Aí você olha lá, né, sabe quando você olha nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá aparecia assim, fulano está em um relacionamento sério, né? Fulano começou um relacionamento sério. Parece isso, né? As pessoas querem mostrar que tem um relacionamento com Deus. Então, posta lá a foto segurando o cálice da ceia, né? Posta a foto adorando, chorando, o momento do devocional, né? Tudo para mostrar, para dizer que estão em um relacionamento com Deus. Mas, na verdade, aquilo tudo é fachada. Porque relacionamento com Deus não é o que os outros veem, não é o que você fala, o que você mostra, mas é o que você vive. É o que você faz, é o que você faz no dia a dia, é a maneira como você se relaciona com a palavra de Deus, como você cumpre as ordenanças, os mandamentos, como você se relaciona no dia a dia com Deus, como você ora, como você faz o seu devocional, como você lê a palavra, como você tem uma vida de santidade, uma vida de devoção, uma vida de piedade. Ter um relacionamento com Deus não é mostrar, não é falar, não é apontar, mas é viver realmente no dia a dia com Deus, um relacionamento puro, sincero, verdadeiro, de amor, de gratidão pela graça recebida. Dessa maneira nós estamos expressando que nós vivemos por fé. Essa fé que nos justifica precisa ser expressada em vida, em atitude, no dia a dia, em prática. Não adianta nós sabermos toda a teologia da reforma, sabemos os 5 solas, os versículos bases para cada um deles, sabemos de teologia sistemática, mas vivemos uma vida distanciada da piedade. A fé, ela se expressa no dia a dia, em como você vive, de acordo com a justificação que você recebeu. Se você foi justificado, você vive de maneira condizente com isso. Veja, é uma vida de intimidade com Deus. É isso que o Evangelho revela. O poder do Evangelho revela isso. O Evangelho traz vida, vida verdadeira, vida plena, vida com Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que têm uma vida íntima com Deus, um relacionamento com Deus, que não se amoldam a este mundo, que não tomam a forma deste mundo, que não se deformam com os pensamentos, com os ensinos e com as filosofias deste mundo. Lutero, quando entendeu o texto de Romanos, quando ele entendeu o que era a justiça de Deus, ele disse o seguinte: quando eu vi a diferença, que a lei é uma coisa e o Evangelho outra, consegui vencer a barreira. Como antes eu odiava a expressão a justiça de Deus, agora comecei a considerá-la como a minha palavra mais amada e mais consoladora. E assim esta expressão de Paulo tornou-se para mim na mais plena verdade, uma porta do paraíso. Olha que lindo. Um homem encontrando-se com a verdade, encontrando-se com a justiça verdadeira de Deus. Meu irmão, nós precisamos viver essa verdade na nossa vida. Perceba, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Este é o Evangelho pregado. Esse é o Evangelho ensinado por Paulo. Este é o Evangelho vivido por Lutero na Reforma.
Cristo justifica pecadores por meio da fé. Esse é o evangelho que eu e você precisamos crer, precisamos estar firmados, alicerçados na verdade do evangelho que liberta, que transforma, que justifica e que nos traz vida plena com Deus. Tenha fé nesse Cristo, deposite aos pés da cruz todos os teus medos, as tuas ansiedades, as tuas angústias, assim como Lutero vivia angustiado. Pare de sofrer por causa do pecado, pare de sofrer por causa dos medos, da ansiedade, dos vícios. O evangelho de Jesus é o poder para salvar aquele que crê. Você crê nesse evangelho? Você crê no poder desse evangelho? Você crê que você foi salvo por este evangelho? Você crê que Cristo levou na cruz os seus pecados, as suas dores, as suas enfermidades, e agora você pode ver uma vida plena, satisfeita em Cristo Jesus, entendendo que você foi comprado, que você foi justificado, e que não há motivos agora para insegurança, para medo, para temor, porque Cristo te libertou. Ele te libertou. Você pode crer no poder do evangelho? Creia, meu irmão, nesse evangelho que é poderoso. Creia porque ele é poderoso, porque ele revela a justiça de Deus e porque ele nos traz vida. Esse é o texto que tocou a reforma. Esse é o texto que tocou o coração de homens, que moveu homens. Começou com Lutero. Tivemos o Zwingli, Calvino, John Knox, tantos outros homens na história que decidiram crer nesse evangelho, que tomaram por verdade esse evangelho, que foram alcançados por esse evangelho. Da mesma forma, hoje aqui nós somos alcançados por esse poder do evangelho. Por isso que podemos nos alegrar, porque temos a plena salvação em Cristo Jesus, a plena salvação nesse evangelho maravilhoso, nesse evangelho da cruz, a justiça de Deus revelada pela fé, na obra do seu Filho amado, Jesus, na cruz. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti, pela Tua graça, pelo Teu amor. Somos gratos a Ti, Senhor amado, porque o Senhor enviou o Seu Filho. Nós não éramos merecedores, Pai, estávamos condenados à morte. Estávamos condenados a pagar, Senhor, um alto preço e não éramos capazes de pagá-lo. Mas o Senhor, por causa do Seu grande amor e da Sua grande misericórdia, do Seu grande amor com que nos amou, nos deu vida, mesmo estando nós mortos em nossos delitos e pecados, e fomos salvos pela graça. Obrigado, Senhor, porque podemos no dia de hoje crer com alegria, crer com verdade, com fé, com convicção nesse evangelho que é o poder de Deus para a salvação e que nos dá vida. Assim nós oramos no santo nome de Jesus. Amém.